Lucas 16, do 19 ao 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tens Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Há uma coisa notável acerca desta passagem nas Escrituras. É que ela é uma passagem fácil de entender. Você pode discordar dela, você pode negar a veracidade dessa palavra, dessa parábola, ou até mesmo desprezar os seus ensinos. Mas só uma pessoa completamente obstinada não entenderia essa mensagem. A verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver e a morte é mais do que simplesmente morrer. Em síntese, é isso que nós entendemos a partir desta passagem. A morte não é o fim de todas as coisas. Há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. Há um mistério profundo acerca da morte e milhões de pessoas buscam os terreiros de Umbanda, os médiums, para tentar falar com os mortos. Mas isso tudo é vão. Jesus, nesse texto que nós lemos, ele está abrindo as cortinas para nós. É como se ele levantasse a ponta do véu e nos mostrasse o que vem depois da morte. O que é que vem após a morte? É céu ou é inferno? O termo utilizado aqui para inferno é Geena. Essa palavra vem por causa do Vale dos Filhos de Inom. A princípio, o Geena era um lugar belo. Acais e Manassés queimavam ali crianças a Moloque, não é? Se tornou de um lugar belo em um vale de matança, um lugar tenebroso. Josias, ele, digamos que profana, não é? Esse lugar de idolatria e transforma aquele lugar no escoadouro dos lixos de Jerusalém. Então, o Geena era o local onde o lixo de Jerusalém era depositado. Então, para que todos entendam, essa é a comparação que Jesus faz. Inclusive, em Marcos,
capítulo 9, 43 e 44, diz assim, texto conhecido: E se a tua mão te escandalizar, corta ela. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aí muitas das vezes a gente pergunta, mas que bicho é esse que não morre, não é? O que Jesus está falando aqui? Então, nesse lixão de Jerusalém, o lixo era todo levado para ali, depositado ali, e para que se reduzisse o volume e se tivesse espaço para colocar mais lixo, aquele primeiro lixo era queimado, não é? Diminuía-se o volume e colocava-se mais lixo. E queimava e assim se fazia constantemente. Porém, no meio daquele lixo também existia esterco. E aquele esterco, por ser úmido, mesmo com o fogo, muitas das vezes os vermes que estavam ali naquelas fezes, eles não eram mortos facilmente, né? Eles continuavam vivos em meio àquela umidade. Então o bicho não morria. É por isso que Jesus está falando que ali o fogo não se apaga e o bicho não morre. Não é? É uma comparação com o lixão da cidade de Jerusalém. Irmãos, o fato é que muita gente não gosta da doutrina do inferno. Isso que Jesus está falando, mostrando aqui que Lázaro está no seio de Abraão, ou seja, os que são de Deus de fato, né? Aqueles que estão em Cristo e que fazem realmente a vontade de Deus, que são capacitados por Deus para isso, não é porque tudo é pela graça, que há para eles é algo como o seio de Abraão. O seio de Abraão fala de calento, de amor, não é? De cuidado. O seio é um local onde você tem amor, não é? Proteção, um local agradável de se estar. Em contrapartida, aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que não estão em Cristo, o que lhes aguarda é o lixão, por assim dizer, não é? É o Geena, é o local aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então, muitas pessoas, elas são hostis ao ensinamento bíblico do inferno. Elas não gostam da doutrina do inferno, porque isso é uma doutrina, é um ensinamento bíblico. E algumas pessoas querem enfeitar o inferno, não é? Pensam que lá vai ter cerveja, que lá vai ter churrasco, mulheres, orgias. E eles dizem assim, não, se eu for para o inferno, não tem problema não, lá vai ser até bom. Alguns ímpios, não é, têm essa mentalidade, dizem isso. Porém, o inferno não é assim. O inferno é um lugar de tormento eterno. O inferno é um lugar de trevas. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. O inferno é o local onde tem um fogo que não se apaga. O inferno é onde o bicho não morre. O inferno é um local de lembranças das oportunidades perdidas. É o lugar de remorso lançado pelo acusador, lugar de separação de Deus. Muitos pensam que o diabo é o rei do inferno, não é? E está lá com um garfo na mão, comandando o inferno, mas não. O inferno, em primeiro lugar, o diabo, ele não é o rei do inferno. Ele não está lá em posição de mandar ou de controlar alguma coisa. Em segundo lugar, o inferno não é um local onde todo mundo vai estar lá sofrendo coletivamente e a dor de um é compartilhado com o outro e um conversa com o outro falando sobre a sua própria dor. Não, o inferno é um local de solidão. As pessoas que estiverem ali estarão sofrendo sozinhas e não haverá sequer alguém do seu lado para ela compartilhar a sua dor. É como se fosse uma solitária. Além disso, o sofrimento do inferno, ele é crescente. O sofrimento vai aumentar cada vez mais. As culpas vão vir todas à mente.
Existem pessoas que têm crises profundas, peso de consciência, ansiedades, preocupações, depressões. Multiplica isso tudo por 1.000, por 10.000, por 1.000.000. Vai ser o que a pessoa vai experimentar no inferno. Um sofrimento intenso em todos os sentidos, inclusive culpa, pesar. Ela vai saber do que ela fez. Isso que Jesus está nos dizendo aqui nos faz entender que haverá consciência no inferno. Ninguém vai estar lá perguntando, por que eu vim parar aqui? Não, a pessoa vai saber o porquê de ela estar ali, vai sentir grande culpa por isso e não vai poder mudar. E o seu sofrimento vai ser eterno, vai ser crescente, e além disso, ela vai sofrer todo um período enorme de tempo. Vamos supor que a pessoa sofreu 1.000.000 de anos, e ela poderia dizer assim, agora eu já sofri bastante, vou ter um alívio. Não terá. E ela continuará sofrendo por toda a eternidade. O homem, por isso, sempre quis apagar as chamas do inferno. Sempre quis anular essa doutrina bíblica, porque fala de algo que o homem não quer e não deseja ouvir. E ele tenta fazer isso de diversas formas. A primeira forma é negando que haja o pecado, porque se não há pecado, não há necessidade de perdão, não há necessidade de arrependimento. E os homens não buscando esse perdão, não buscando esse arrependimento, eles não necessitam também de um Salvador, não é? E desse modo não devem ser condenados. Não tem perdão, não tem Salvador, não tem culpa, não tem pecado, então não tem condenação. Mas o pecado acontece 24 horas por dia. Não tem como negar a existência do pecado. São crimes, assaltos, é suborno, é traição, é inveja, é porfia, é egoísmo, é pensamento impuro, são palavras blasfemas. Como assim não existe o pecado? A segunda forma pela qual tenta se apagar as chamas do inferno é dizendo que ele é aqui na terra. É aquela pessoa que fala assim, não, o inferno é aqui mesmo. Aqui que é o inferno. Quantas pessoas nós não ouvimos dizer assim? Não é verdade? Mas o inferno não é aqui na terra. Porque aqui na terra nós temos a Bíblia. Aqui na terra você tem música. Aqui na terra você tem louvor. Aqui na terra você tem alegria. Aqui na terra você tem vida. Aqui na terra você tem amor. Aqui na terra você tem arrependimento. Aqui na terra você tem flores. Aqui na terra você tem água. Aqui na terra você tem filhos de Deus. Terceiro lugar, tenta-se aniquilar a doutrina do inferno através da reencarnação. A doutrina errada, herege da reencarnação. Versículo 31 do texto que nós lemos mostra-nos que não existe reencarnação. Tenta-se aniquilar, às vezes, a doutrina do inferno por meio da doutrina errada do purgatório. A pessoa passaria um período de tempo se purgando, se purificando dos seus pecados, depois ela sai do inferno. Mas o versículo 26 nos leva a ver que não é assim. O inferno é eterno. Depois que a pessoa foi para lá, ela jamais sairá de lá. Ela não vai se purgar, se purificar e sair depois. Ela vai continuar ali por toda a eternidade. Muitos também tentam negar a doutrina do inferno por meio do sono da alma ou do aniquilamento da alma. Você morreu, acabou. Você não vai ter consciência do que está acontecendo. A gente tem consciência enquanto está vivo. Depois que morre, é como se você dormisse e não sonhasse. Sabe quando você dorme e não tem sonho? Quer dizer, você não teve consciência daquele momento. Eles pensam assim, que você vai morrer e vai ser um vão, um escuro, não é? Melhor dizendo, um vácuo, um vazio. Mas o versículo 23 deixa claro que não. O inferno é um local de consciência. Tanto Lázaro como o rico tinham consciência de onde eles estavam.
Então, esta doutrina do aniquilamento ou do sono da alma não procede. Em sexto lugar, muitos tentam aniquilar a doutrina do inferno, dizendo que não, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer e por isso não dá para eu pensar nas coisas eternas. Deus não vai me condenar por isso, não. Eu sou uma pessoa muito ocupada. É a pessoa que aprisiona a sua alma nas grades da atividade. Ela não tem tempo para Deus. Porém, essas respostas, esses subterfúgios, não são capazes de apagar a chama do inferno, as chamas do inferno. A pessoa pode inventar a desculpa que ela quiser, pode criar a doutrina que ela quiser, pode propagar o pensamento que ela quiser, pode tentar driblar a própria consciência o quanto ela quiser, mas isso não vai fazer o inferno deixar de ser real. Ele vai continuar existindo. A ira de Deus contra o pecado precisa ser satisfeita. Por isso o inferno existe. O inferno é o lugar onde a ira de Deus contra o pecado é satisfeita. Porque Deus é um Deus santo. E quando a santidade de Deus é agravada, é ofendida, a sua ira é imediatamente dispensada. Nem sempre imediatamente, não é? Porque Deus tarda também em irar-se, ele é tardio em irar-se, mas quando a santidade de Deus é ofendida, a ira de Deus se manifesta, é por assim dizer, acionada. E essa ira de Deus contra todo o pecado, e todo ser humano pecou, o homem já nasce em pecado. Então, por isso todos precisam do arrependimento e da conversão, porque eles nascem em pecado e até que se arrependam são objetos da ira de Deus. E essa ira de Deus que se manifesta contra toda impiedade, Romanos 1, ela precisa ser satisfeita. E ela tem um dia, uma forma e um lugar para ela ser satisfeita. O lugar para a ira de Deus ser satisfeita é o inferno. Nós estamos falando tanto sobre o inferno, não é verdade? E é interessante que Jesus falou muito sobre o inferno. Você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Por que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Exatamente porque ele queria advertir as pessoas para a realidade do inferno. Jesus queria advertir as pessoas para que elas vissem o quanto isso é sério, porque o inferno é eterno e porque depois que se está lá não se tem mais volta. Então Jesus fala mais do inferno do que do céu exatamente para que as pessoas acordem, para que elas estejam atentas, para que elas vejam como que a sua vida está correndo risco e o quanto que elas necessitam de Cristo, de arrependimento, do perdão de Deus e de comunhão com Jesus, para que elas não experimentem a ira de Deus no Hades, no inferno, no Sheol, são termos utilizados para o inferno, e aqui o Geena, mas ao invés de experimentarem a ira de Deus, elas experimentem o seio de Abraão, o amor, o cuidado, o acalento de Deus e não a sua ira. Então o inferno é real, ou Jesus é mentiroso. Jesus falou muito sobre o inferno. Se o inferno não existe, Jesus é um mentiroso. Agora, se você acredita que Jesus falou a verdade, que ele é o Filho de Deus e é o próprio Deus, e Deus não pode mentir, então o inferno é uma realidade. Meus irmãos, esta parábola que Jesus conta, não é, apesar de que existem autores que acreditam que não seja parábola, outros acreditam que sim, considerando que seja uma parábola, esta parábola que Jesus nos conta, ela pode ser dividida em dois atos, não é? O primeiro ato desta parábola é o lado de cada vida. É o que acontece aqui, é o lado terrestre. E como é que é esse primeiro ato, né, o lado terrestre? De acordo com a parábola, você tem lá um homem rico, e esse homem rico é só alegria,
é só maravilhas. É uma vida completamente esplêndida, não é? Ele vivia em uma mansão, tinha servos e servas, tinha mobiliários luxuosos, carruagem do último tipo. Hoje nós temos carro. Na época eram carruagens, né? Se este homem vivesse nos dias de hoje, ele teria aí um carro, não é, de última geração, um carro do ano, um carro importado, né? As carruagens dele eram com ar condicionado, com direção hidráulica, banco de couro, por assim dizer. Vivia na opulência, vivia no prazer, vestia-se com púrpura, eram banquetes, festa, música, vivia totalmente em si mesmado, vivia para si mesmo. Todos os dias da vida desse homem eram dias de regalia esplêndida. É isso que diz o versículo, regalias esplêndidas. É isso que diz o versículo 19, não é? Todos os dias ele se regalava esplendidamente. Ou seja, o que é isso? A pessoa se regalar é a pessoa proporcionar para si mesma meios de prazer. Tudo aquilo que dá prazer para ela, ela oferta a si mesma. Se regalar é fazer tudo aquilo que você gosta, que vai te fazer se sentir bem, que vai te dar prazer. Você fala, não, eu mereço, eu tenho que me dar isso, né? E todos nós de vez em quando fazemos isso, mas pensa em alguém que faz isso todos os dias, é o que a Bíblia diz. Todos os dias ele acordava e pensava na melhor maneira dele proporcionar prazer para si mesmo, independente do que custasse. Ele vivia só para si, se regalava, e não simplesmente se regalava, mas esplendidamente, ou seja, brilhantemente, esplendorosamente. Não era pouco, não, ele se regalava muito. Os ricos antigamente lavavam os pés com leite, não é? Para você ver o nível. Esse homem aqui, quando Lázaro pede as migalhas que caíam da mesa, é porque ele era tão rico, e na época as pessoas ricas, elas tinham seu banquete e pegavam o pão, usava para limpar a mão. Para que guardanapo? A gente tem dinheiro, vamos limpar a mão com pão. E limpava a mão com pão e jogava no chão aquele pão que ele tinha limpado a mão. É isso que Lázaro está desejando, e nem isso sequer ele tem. Mas tem um detalhe interessante aqui nessa parábola. Apesar desse homem ele ser rico, ou melhor, apesar de esse homem ele fazer muitas festas, viver uma vida de regalia e tal, esse homem era um religioso. Ele não era como, por exemplo, aconteceu com o filho pródigo, que gastou toda a riqueza, dissipou tudo, indo para o mundão. Não, esse homem não é um homem das baladas, não é um homem profano. Ao contrário, ele é um homem religioso. É um homem religioso. Como que nós sabemos disso? Porque no versículo 24 ele chama Abraão de pai. Ele diz: Pai Abraão. Então ele conhecia Abraão. Os judeus, eles consideravam Abraão o seu pai, não é? Tanto é que no momento Jesus fala para os fariseus: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas querem me matar? Vocês são filha do diabo. Isso para eles era uma grande ofensa, não é verdade? Dizer que eles não eram filhos de Abraão, mas do diabo. Jesus fala assim: Deus pode suscitar filhos a Abraão até dessas pedras, se ele quiser. Então, este homem, ele é um homem religioso. Ele é um homem que acredita no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é um gentil, ele não é um ímpio, ele não é um homem profano, ele é um homem religioso. Esse rico, você pode observar, ele não é acusado de crimes horrendos. Ele não é taxado de um caluniador, um homem fraudulento. Tem crentes que muitas das vezes são caluniadores, esse rico não. Tem crentes que às vezes são fraudulentos, esse rico não. Crentes que cometem adultério, esse rico não. Existem crentes às vezes que são até ébrios, esse rico não. Ele não é imoral, ele não é assassino. Ele é um homem
religioso. Só que ele tem um problema. Qual que é o problema? Qual é o problema desse rico? O problema é que ele não tem tempo para Deus. Ele não tem tempo para fazer a vontade de Deus. Ele não tem tempo para se preocupar com aquilo que agrada a Deus. Ele não tem tempo para se importar com aquilo com que Deus se importa. Ele não tem tempo para o necessitado na sua porta. Para ele, Lázaro não é ninguém. Lázaro não tem importância para ele, mas para Deus, Lázaro tem. Mas ele não tem tempo para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que agrada a Deus. Ele só tem tempo para agradar ele mesmo. Ele só tem tempo para se preocupar com ele mesmo. Ele não tem olhos para o necessitado. Ele tem olhos para a necessidade dele. O Deus dele é o dinheiro. A vida dele é narcisista. Ele vive para si. O negócio dele é o hedonismo. O problema dele não é a riqueza, porque a riqueza em si não é um mal, como também a pobreza em si não é uma virtude. Então o problema dele não é o fato dele ser rico, não é a riqueza que ele tem. O problema dele é a riqueza sem Deus. Ele tem muitos recursos materiais, mas ele não tem a presença de Deus. Ele não se preocupa com as coisas de Deus e em viver com Deus. Assim também como muitos de nós, que às vezes temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Às vezes você tem tempo para sua família, mas não tem tempo para Deus. Às vezes você tem tempo para a namorada, para o namorado, para a esposa, para o marido, mas não tem tempo para Deus. Às vezes você tem tempo para estudar, mas não tem tempo para Deus. Tem tempo para trabalhar, mas não tem tempo para Deus. Tem tempo para faculdade, para diversão, para futebol, mas nunca tem tempo para Deus. Para ler a sua palavra, para congregar, para comungar, para poder fazer aquilo que agrada a Deus, para fazer a obra e a vontade de Deus e as coisas que Deus se importa com elas, você não se importa. O homem rico ia muito bem, até que um dia ele ficou doente. A morte está procurando sempre vítimas. E um dia ela entra rudemente pela porta da frente da casa desse homem rico, com as suas botas sujas de lama fresca, enquanto se encontrava assentado diante da sua mesa farta, bebendo o doce vinho da vida. E de repente a morte arranca o copo dos dedos deste homem rico, cheios de anéis, e lhe fala abruptamente, enquanto o homem empalidecia: você vai morrer hoje. E ele de fato morreu. Acabou aquela opulência, acabou aquela glória, acabaram-se as púrpuras, acabaram-se os banquetes, acabou tudo. E agora? Então o homem que acha que é independente de Deus e que bate o pé e diz que não precisa de Deus, que não precisa de Jesus e de arrependimento e de conversão, ele pode até viver assim, nessa arrogância por muito tempo, mas um dia a morte chega e aí tudo que ele tem não serve para nada, não vai mudar nada. Esse homem morre e tem um funeral. E que funeral! Todos estavam presentes lá, os parentes dele estavam lá, muitos amigos. As autoridades da cidade foram dar o último adeus a esse ilustre cidadão. Políticos discursaram ao lado do caixão, elogios foram tecidos ao morto. Haviam flores por toda parte, uma mortuária toda enfeitada e cheia de riqueza. Foi um funeral cheio de pompa. A cerimônia religiosa foi incrível. Agora todos dizem: descansou. É como também nos nossos dias, não é? A pessoa morre e ela pode ter sido a pior pessoa que for, e alguém fala assim: olha que homem bom que ele era. Não é? Que homem maravilhoso, que homem incrível que ele era, tantas virtudes. Não é? Descansou, foi para o descanso. A triste realidade é que muitas das vezes não.
o que aguarda as pessoas que não estão em Cristo do outro lado, segundo o que Jesus nos conta, não é um local de descanso, mas um local de tormento. O segundo lado, digamos, né, deste primeiro ato, a outra face da moeda, ainda aqui na vida terrena, no lado de cá, se de um lado nós temos o rico, do outro lado nós temos o Lázaro, ainda na vida terrena. Vamos ver um pouquinho agora do Lázaro aqui na terra, não é? O Lázaro, versículo 20 e 21, mostra que ele era um homem pobre. E a gente não gosta nem de ficar olhando para essa cena. Só de saber que um mendigo também acabou morrendo já estava bom, para que contar os detalhes? Pois é, os gélidos dedos da morte também arrancaram a vida do mendigo Lázaro. Ele não tinha amigos, não tinha cortejo, não tinha flores, não tinha hinos, não tinha cerimônia fúnebre, não tinha ninguém que se importava com ele. É só um mendigo jogado ali. Quem está aí para ele, não é? Não sabemos ao certo nem sequer o que fizeram com o corpo do mendigo. E apesar de que a gente não gosta de ficar observando, né, esse lado da história, o lado do Lázaro, o lado do rico é interessante, é festa, é banquete. Agora Lázaro, um mendigo jogado ali, cheio de úlceras, os cães lambem a úlcera dele. Para que a gente vai ficar falando disso? Ninguém gosta de ouvir, não é? Mas eu preciso te falar algo aqui muito duro de se dizer, mas a gente precisa observar isso. O texto diz que os cães lambiam a ferida daquele homem, não é? Ele provavelmente estava tão frágil que ele não tinha força nem para se levantar, nem para expulsar os cães dali. E conhecendo o que se conhece, não é? Baseado no que se sabe dos cães daquela região. Então, os cães do Oriente, né, pelo que se sabe acerca deles, já dá para imaginar o que aconteceu, não é? Se eles lambiam Lázaro em vida, imagino que não fizeram quando ele morreu. Foram os agentes funerários de Lázaro, provavelmente aqueles cães. É quem fez o cortejo e também foram à sepultura de Lázaro. Nesse momento, com um estremecimento de nojo, nós nos afastamos dizendo assim, nossa, mas que tragédia, que nojo, não é verdade? Mas aqui também a gente só está vendo um lado da história, porque Jesus vai levantar, assim como levantou para vermos a realidade com relação ao rico, aqui também Jesus vai levantar a ponta do véu e vai nos mostrar a realidade depois da morte com relação a Lázaro. Ele vai mostrar que a sepultura não é o ponto final. E então nós entramos no segundo ato dessa parábola. Ou seja, o primeiro ato é o lado de cá, o lado terrestre. O segundo ato é o que acontece do outro lado, do lado de lá. Muitas pessoas especulam como será a vida após a morte, mas ninguém nunca voltou para contar. E a Bíblia diz que é impossível que isso aconteça. Não é? Quando isso acontece, muitas das vezes é o diabo enganando as pessoas. Mas nenhum ser humano voltou para contar. Nem a ciência tem condições de falar como é a vida após a morte. Nem aqueles que tiveram experiência de quase morte. Nada disso para nós deve ser uma fonte confiável. Essas pessoas que voltam contando, que escrevem livros, até pessoas evangélicas escrevem livros falando que foram no céu, no inferno. Não confie nesses livros. Confie na palavra de Deus. Jesus é quem nos diz o que é que acontece do outro lado e como é do outro lado. Ele levanta a ponta do véu para nós e nos dá uma perspectiva. Então, Jesus vai nos mostrar o seguinte, que no primeiro lado, aqui no lado terrestre da vida do Lázaro e do rico, um é extremamente rico, o outro extremamente pobre. Aqui na terra,
Um se sentava na mesa farta, o outro jazia à porta dele, mendigando por uma simples migalha. Um é atraente pela sua riqueza, o outro é repulsivo pela sua extrema miséria. Um andava empavonado de linho finíssimo, o outro cheio de trapos, roupas rotas, maltrapilho. Mas há diferenças do outro lado também. O contraste continua. Aqui tem um contraste gritante entre o rico e o Lázaro. Um cheio de glória, o outro cheio de dores, enfermidades, miséria. Lá também tem uma diferença muito grande. Lá os dois não se igualam. A diferença lá também existe. O contraste lá do outro lado também existe. Só que os papéis invertem. Quem estava de um lado passa para o outro. Então, lá do outro lado, Lázaro, não é, quando a cortina é levantada depois da morte, o pobre Lázaro, ele é recebido por anjos. E os anjos estão cheios de alegria em servir. O texto não diz que o rico foi recebido por anjos, mas o texto diz que Lázaro foi recebido por anjos. E os anjos se alegram em servir. Os anjos carregam Lázaro para o céu. Na verdade, e o nome Lázaro? O que é que significa Lázaro? Olha, na verdade, é interessante observarmos que essa é a única parábola de Jesus em que ele dá nome de alguém. Em nenhum outro momento, Jesus vai citar algum nome na parábola, mas aqui ele cita o nome de Lázaro. Observe que Lázaro é tão importante para Deus que ele tem um nome aqui. Alguns acreditam que trate-se, por Jesus citar o nome, até de alguém que existiu de verdade. E por isso alguns vão defender que não seria uma parábola. Mas o fato é que o rico aqui não tem seu nome citado, mas Lázaro tem. Então isso mostra-nos, Jesus está nos mostrando que Lázaro, para Deus, é importante. Há uma inversão de valores aqui. Aqui na terra, o rico é importante, Lázaro não. Mas para Deus, Lázaro é importante e o rico acaba não sendo. Tanto é que nem o nome dele aparece aqui. É como se Deus está dizendo assim: olha, para mim, os valores são diferentes. Para vocês, quem tem valor é quem é rico, é quem tem dinheiro, quem tem glória. Para mim, quem tem valor não é aquele que tem alguma coisa. O valor das pessoas, para mim, não está baseado naquilo que elas têm. Então, o nome de Lázaro aqui aparece e o do rico não. E o que significa Lázaro? Por incrível que pareça, não é? Lázaro significa Deus é meu auxílio. Aí você fala assim, mas como assim Lázaro significa Deus é meu auxílio? Porque ele é desprezado pelos homens. Deus é o auxílio de Lázaro. Ele era considerado escória da sociedade. Deus era o auxílio dele. Ele estava na sarjeta do esquecimento. Deus era o auxílio dele. Ele estava prostrado, cheio de chagas. Como assim Deus é o auxílio de Lázaro? Com fome, desejando comer as migalhas que caem da mesa do rico, privado do convívio humano, assediado pelos homens. Mesmo assim, Lázaro confia em Deus. Mesmo assim, Lázaro sabe que Deus é com ele, que Deus o ama e que Deus o valoriza e que Deus se importa com ele e que as aflições dele nessa terra, nesta vida e neste mundo não se poderiam comparar com o que estava por vir. De igual modo, também nós às vezes somos atribulados, passamos por grandes aflições, por grandes dificuldades na vida, mas esta parábola nos incentiva a sermos fiéis a Deus, a permanecermos confiantes em Deus, a saber que Deus é o nosso auxílio, é o nosso socorro, porque existe algo além desta vida nos esperando. Por mais que soframos aqui, sabemos que existe um ali, um além, um porvir glorioso. E por isso
Mesmo que o ímpio prospere, nós precisamos ser como Asaf após entrar no templo e não antes de entrar no templo. Não devemos invejar-nos do ímpio, porque conforme Asaf concluiu, tudo o que ele tem, toda a glória que ele tem é passageira. Mas mesmo que aqui nós não experimentemos grandes glórias, grandes coisas, ainda que não alcancemos grandes posições e ainda que soframos, sabemos que Deus é o nosso auxílio e que preparou para nós um céu de glória, onde nós desfrutaremos eternamente da sua presença, de todas as bênçãos que em Cristo ele tem para nós. Então o rico tinha tudo, menos Deus. Lázaro não tinha nada, somente Deus. No céu havia consolo, música, vestes brancas, coroas, harpas angelicais, delícias perpétuas, a face de Jesus, aquilo que nenhum olho viu. E então Lázaro rapidamente se esquece de tudo que ele passou, dos seus andrajos, da fome, dos cães, das noites frias, do homem rico que o deixou na miséria, o desprezando dia após dia, vendo ele ali todos os dias sem nada fazer. Ele esquece-se de tudo, porque agora ele tem no céu algo que os olhos nunca viram antes, algo indizível, incompreensível, inexprimível. Ele tem algo maravilhoso diante de si. E com certeza, se ele precisasse viver tudo isso de novo, ele viveria pela glória que ele sabe que experimentaria depois. Com certeza Lázaro agora acha que todo sofrimento foi até pequeno diante de toda a glória que ele está vivendo. Isso é uma palavra de conforto para nós. Sabermos que todo o sofrimento pelo qual nós tenhamos passado ou venhamos a passar é muito pequeno diante de tudo que nós vamos experimentar na glória. E logo nos esqueceremos das piores tribulações pelas quais nós já tenhamos passado. E nesse segundo ato, no lado de lá, nós temos também o rico. Aquele que viveu aqui sem Deus, depois da morte, abriu os olhos e estava no lar dos desesperados. O mendigo repousava no seio de Abraão. O rico não teve repouso nenhum, porque não dá para repousar, não dá para descansar no inferno. Hebreus 9:27 diz: E assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O julgamento não acontece nessa vida. Primeiro vem a morte, depois o juízo. Quando nós transgredimos as leis da natureza, nós sofremos imediatamente. Se você coloca a mão no fogo, você se queima na mesma hora. Mas as leis de Deus não são assim. Nem sempre que alguém peca, esta pessoa vai ser punida na mesma hora. Ao contrário, as leis de Deus são transgredidas várias vezes e não há nenhum castigo para isso. Por isso o homem que blasfema parece que não sofre com isso. Ele não tem nenhuma punição. O homem que rouba parece que ele tem motivos para se vangloriar. Ele acha que é melhor viver daquele jeito, roubando, do que não roubando, porque ele não tem nenhuma punição divina. Aquele que vive na impureza, muitas das vezes acha que aquilo é que é vida. Mas a Escritura não diz de fato que toda vez que alguém peca, Deus envia um anjo com uma vara de ferro para nos bater. Não. A Bíblia diz que Deus marcou um dia em que vai julgar os homens. E aí, aquilo tudo que a pessoa veio fazendo, com um senso de impunidade, achando que ela nunca seria punida, Deus colocará diante dela todas as coisas que ela fez e apresentará a punição dela. Atos 17:31. E eles não vão poder fugir de Deus, nem subornar o tribunal de Deus, conforme é possível fazer aqui na terra. Naquele dia do juízo, eles vão se dar conta de que é tarde demais e de que eles não estavam impunes e de que eles não estavam fazendo aquilo escondido e que ninguém pode escapar dos olhos de Deus e da justiça de Deus.
Vão dar conta de cada palavra frívola que proferiram. Cada ação está registrada nos livros de Deus. Cada pensamento, cada intenção está registrado. Naquele dia os livros serão abertos. Será o dia do juízo. O homem rico não despertou santo. Ele era pecador e de repente no céu ele vira santo, não é? Alguns pensam assim, mas a morte não é uma varinha mágica que algum anjo no céu agita sobre os moribundos e transforma todo pecado em justiça, varre toda maldade, apaga todo passado, transforma o pecador no filho de Deus. Não. As pessoas gostam de crer que tudo vai bem e que todos estarão bem após a morte. Mas o fato persistente é que aquilo que você é aqui, você vai ser lá. Se você aqui era alguém que vivia longe de Deus, você vai passar toda a eternidade longe de Deus. E esse será o pior castigo que um homem pode experimentar, conforme aquele rico estava experimentando. Não foi outro homem que despertou na eternidade, foi aquele mesmo homem, avarento, mandão. Tanto é que ele quer mandar, mande que alguém vá e avise aos outros. Ele quer dar ordem, ele está no inferno, mas ainda quer dar ordem. Então, o que nós vemos neste lado de cá, ou melhor, neste lado de lá, é que o inferno é um lugar de tormento, versículo 23. O inferno é um lugar onde se vê o gozo do céu, versículo 23b. O inferno é um lugar onde não há consolo, versículo 24 e 25. O inferno é um lugar de onde não se pode sair, versículo 26. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido, versículo 27. O inferno é um lugar de lembranças amargas, versículo 27 e 28. O inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a família, versículo 28 e 30. Então, o que você tiver que fazer pelos seus, nós precisamos fazer agora, porque lá, do outro lado, nós nada podemos fazer. Quer esteja de um lado ou quer que esteja do outro lado, nada se pode fazer. Nós precisamos viver a vida com Deus agora, porque do lado de lá, quem vivia com Deus continuará vivendo. Quem não vivia com Deus continuará vivendo sem Deus. Para esse homem era tarde demais. O desejo estava ali, mas a oportunidade tinha passado. Observem que ele não ignorava o caminho da salvação. Ele sabia que seus 5 irmãos precisavam de alguém que lhes falasse acerca da salvação. Ele perdeu a oportunidade, ele perdeu a sua alma, e ele perdeu a oportunidade de ajudar a família. Talvez ele fosse covarde. Talvez ele tivesse medo do que a família dele pudesse pensar caso ele se voltasse para Deus. Mas agora já não tinha mais tempo. Talvez por causa da posição dele de ser rico, ele tivesse considerado a crítica dos seus amigos como um alto preço para ele pagar para andar no caminho do Senhor. Não, o que meus amigos vão dizer se eu virar crente de verdade? Se eu andar com Deus de verdade? Se eu ajudar um mendigo ali? O que eles vão pensar de mim? Mas agora tudo havia acabado. Era tarde demais. Não há poder que nos salve depois da morte. Ao grito desse homem, tem misericórdia de mim, ele obtém uma única resposta. Lembra-te que você recebeu os teus bens na tua vida. Então o que ele tinha para receber de benefício, o que ele tinha para receber de bom, o que ele tinha para desfrutar de bom, ele desfrutou nessa vida. Lázaro não. Mas Lázaro desfruta no céu e na eternidade. Aquele homem desfrutou aqui, na linha do tempo, por mais que ele tenha vivido. Agora ele vai passar uma eternidade de sofrimento. O abismo foi fixado, os limites foram estabelecidos e o destino determinado. E agora, tanto Lázaro como o rico vão passar toda a eternidade nos seus respectivos lugares.
Conclusão: o homem não tem poder de fazer nada para ir para o inferno. Com suas virtudes, com seus predicados morais, pode ser quem for. Ele é um pecador perdido que carece desesperadamente de Jesus para a sua salvação. Mesmo sendo religioso, mesmo sendo um cidadão honrado, ele está condenado porque ele não crê em Jesus. Não é preciso fazer nada para ir para o inferno. Não é preciso roubar, não é preciso matar, não é preciso adulterar. Todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão do reino de Deus. Por isso, o homem já está automaticamente condenado ao inferno e precisa nascer de novo, crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele não seja condenado ao inferno. Isso é ser salvo, não é verdade? O homem não nasce salvo, ele nasce condenado. E ele precisa de Cristo para que ele seja salvo. É isso que a Bíblia nos ensina em Atos 4:12, em João 14:6, em João 5:24. Eu termino com uma pergunta: se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Para o céu ou para o inferno?